Fala, gurizada. Vida de marombeiro é isso aqui, né? Sempre fazendo rango pra semana, peito de frango. Mas enfim, tava querendo falar sobre um assunto aí que marcou bastante minha vida, né? Pra quem não sabe, eu fui gamer por mais de 30 anos da minha vida. Eu ainda gosto muito de videogame, né? Mas felizmente dei uma diminuída atualmente. Então acho que eu tô no meu lugar de fala em dizer que eu acho que talvez muitas coisas na minha vida teriam sido melhores se eu não tivesse jogado tanto. E hoje em dia, pegando os jogos que a gente tem atualmente, eu acho que isso é mais real ainda. Porque o que acontece? Eu comecei a jogar aos 3 anos de idade. Naquela época era o Master System. E eu passei por todos. Nunca parei de jogar. Nunca parei. Eu só parei mesmo assim, olha, que eu não tive nenhum console da geração agora nessa geração do PlayStation 5. E os jogos daquela época, mais antigos, eles de fato tinham coisas boas. Para começar, eles não tinham dublagem, não tinha tradução, não tinha nada. Então, te forçava a aprender inglês. Esse é um primeiro ponto positivo. Quem queria entender a história do jogo, entender o que estava acontecendo, ia ter que aprender inglês. E fez com que eu aprendesse. Inclusive, eu sou fluente em inglês hoje muito por causa dos RPGs japoneses. Só que eu não jogava em japonês, né? Eu jogava em inglês. E eu queria muito entender a história. Então, naquela época, eu jogava com um dicionário de papel. Não era tão fácil quanto hoje só botar no tradução ali no Google. Então eu tinha cada palavra que eu não sabia o que significava, eu parava o jogo, ia lá no dicionário e via o que significava. Até eu conseguir entender o sentido de toda a frase que estava ali sendo dita, né, no diálogo. Então vocês podem imaginar, né? Eu às vezes levava meia hora para passar, sei lá, 15 balãozinhos de fala, né? Mas vou falar pra vocês, isso me fez aprender, porque e eu acho que isso vale para qualquer idioma que vocês queiram aprender. O que tu tem que fazer é ter vocabulário. Tu precisa saber o que as palavras significam. Tu não tem que estudar gramática, nada, besteira. Primeiro tu tem que ter vocabulário, porque daí tu vai entender do que as pessoas estão falando e tu vai se fazer ser entendido. E, cara, depois escutar os caras falando, de tanto escutar, tu acaba aprendendo. Afinal, uma criança aprende a falar sem saber ler e escrever, né? Acho que faz sentido, né? Mas enfim, esse era um ponto positivo, que hoje já praticamente não existe mais, porque os jogos estão todos dublados, ou no mínimo legendado em português, então já não tem nem mais esse incentivo do cara aprender uma outra língua, né? É um ponto a menos que naquela época até era válido e hoje não, já não é mais. Outra coisa que eu vejo como positiva nos jogos antigos é que eles eram bem difíceis, muito mais do que os de atualmente. E acho que meio que forçava nas pessoas a capacidade de lidar com frustração, porque tu queria jogar, ao mesmo tempo que tu se irritava muito e ficava frustrado, mas tu insistia, tu continuava jogando aquela merda, porque tu queria muito chegar na próxima fase, ver o final, tu queria saber o que ia acontecer. Então, eu acho que melhorava a capacidade de lidar com frustração. Outra coisa também, é meio que incentivava a gente a desbravar coisas novas e a experimentação também. Porque naquela época tu comprava os jogos e muitos deles vinham sem saber absolutamente nada sobre o jogo. O manual não tinha informação nenhuma, não tinha internet para o cara pesquisar. Então era basicamente tentativa e erro. E isso te incentivava a explorar as coisas, né? E quando tu descobria algo que tu achava que não era possível fazer no jogo, era, nossa, uma loucura, assim.
A gurizada ficava muito animada, assim, muito empolgada. Esse tipo de coisa também eu já não vejo no mundo atual, nos games atuais, infelizmente. Que mais, cara? Outra coisa, te ajuda um pouco com questão de lógica, né? Porque isso tem a ver com programação, os jogos são programados, tem que ter lógica. Então, ajuda, lógica, coordenação motora. Coordenação motora a gente ainda tem essa vantagem, né? Pra tu jogar, tu acaba desenvolvendo coordenação motora. Também serve como um meio de tu colocar aquela competitividade que a gente tem, sabe? Aquela gana por competitividade que todo homem tem. E também a violência para conseguir aplacar um pouco aquela violência que a gente tem dentro de nós. Afinal, os jogos podem servir como esportes também, né? Eu já estive envolvido na cena dos jogos de luta e é um negócio bom, cara. A competitividade lá é altíssima e tem seu valor. É legal, o cara se estressa muito, mas é um negócio que tu vê também que o teu esforço, teu treinamento dá resultado. E quando tu começa a ficar mais perto do nível dos caras que são foda, tu se sente muito bem, assim. É bem legal mesmo. E, de novo, né? Reflexo, melhor teu reflexo, pensar rápido. São coisas que ajudam, assim. Bom, qual que é o problema que eu vejo hoje na minha vida? Esses efeitos positivos, eles terminaram, não sei, talvez no início da minha vida adulta, sabe? Jovem adulto. Eu já não estava extraindo basicamente nenhum benefício de jogar videogame. O inglês eu já tinha aprendido, né? Questão de lógica, de reflexo, pensamento rápido. A partir daí não tem muito mais para onde tu progredir, sabe? E os jogos atuais também não tem mais tanto isso que tinha no passado. E é muito mais uma narrativa só. É como se tu vê um filme interativo, né? Muitos dos jogos que a gente tem hoje. Claro que tem exceções, mas a maioria é assim. Eu ainda acho que é melhor tu jogar um jogo do que ver um filme, porque ver um filme é passivo demais, né? Mas é isso. Boa parte dos jogos são filmes interativos hoje em dia. E mas qual é o meu problema que eu enxergo na minha vida hoje? Videogames são sim uma fuga. Isso é fato. Lembra que eu estou no meu lugar de fala, né? Eu posso falar isso. São sim uma fuga e eu gastei tempo demais na minha vida nisso. E eu sempre percebi que enquanto eu me sentia mal por algo não estar dando certo na minha vida, eu ficava aflito com isso. E aí o que o cara faz? O cara vai jogar um game, né? Por quê? Porque enquanto o cara tá jogando, o cara para de pensar no que tá incomodando ele. Mas depois que tu para de jogar, talvez 1 hora, 2 horas depois, não só volta tudo que tu estava sentindo, como tu se sente mais mal ainda, porque tu perdeu mais 2 horas e tu não resolveu nada. Tu só se anestesiou. E hoje eu cheguei num ponto, mais coisas aconteceram na minha vida, não muito boas, e eu finalmente deu aquele estalo, assim, de que não dá mais, sabe? Eu preciso fazer algo que resolva os problemas da minha vida. E jogar videogame não tá resolvendo nada. Tá só me anestesiando. Então, esse tempo que eu estava gastando, toda vez que eu penso em ir jogar, eu penso, não, cara, eu vou me forçar a fazer algo produtivo para mim mesmo. Vou ler alguma coisa, vou estudar alguma coisa, vou tentar fazer algo. E tem sido bom para mim. Tem sido bom e eu tô sentindo menos falta de jogar. Outra coisa também que eu penso muito é que por mais que os games sejam legais, tem tanta coisa muito legal para fazer na vida real, sabe? Eu, por exemplo, eu gosto muito de carro, de jogo de corrida. Tudo bem, eu
provavelmente não vou ter acesso nunca na minha vida àqueles carros maravilhosos que eu jogo lá no Forza. Mas eu tenho como pegar um carro velho, turbinar ele e me divertir, entendeu? E eu tô focado nisso agora. É uma das coisas que eu agora tô focado. Nunca fiz isso, mas agora eu vou fazer. Só faltava a iniciativa. E tu ter a sensação de conhecer as coisas, de aprender algo novo e de experimentar na realidade é muito superior a tu experimentar num jogo. Por mais que o jogo seja prazeroso também. Então, se você tá aí em uma situação parecida com a minha, de repente pensa a respeito disso. Começa a fazer coisas. A vida oferece muita coisa para tu fazer. É que a gente acha que está muito distante, a gente cria mil desculpas para não fazer, ou pensa em coisas complexas demais que realmente estão longe do nosso alcance, mas tenta começar pequeno, começa simples. Sei lá, cara, corrida, por exemplo, que eu vou pegar esse exemplo, que eu gosto bastante. Dá para se divertir com qualquer carro, cara. Se tu for atrás, dar uma estudada, tu vai ver que tem coisas legais que dá para fazer com qualquer coisa, até um Uno velho. Certo? Espero que isso sirva para ajudar alguém aí. E qualquer coisa queira ajudar na discussão, comenta aí, faz um comentário pra gente pensar junto alternativas.